Nós já estamos ao vivo para a nossa live nessa quarta-feira, nosso dia normal de culto do meio de semana. Estamos pelo Facebook agora, depois teremos a retransmissão dessa live por meio do YouTube. Eu quero fazer a minha saudação costumeira aos meus queridos irmãos, aqueles que nos assistem. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu percebo que diversas pessoas já estão aqui online, já acessaram e já estão aqui nos vendo por meio desse recurso maravilhoso que Deus nos permite. A igreja, ela está livre, não obstante as limitações. Aquele mesmo Espírito que está em mim, está em você, meu irmão, minha irmã. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. E nós estamos nesse momento, nessa transmissão, para que cultuemos a Deus juntos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido e prestigiado as transmissões do nosso culto. E quero convocar a igreja a permanecer em oração. Quero convocar a igreja a permanecer também nesse espírito de comunhão, ligando uns para os outros e usando os recursos da tecnologia, usando o WhatsApp, o Facebook e outros recursos para que mantenhamos o nosso contato o máximo possível. Eu quero, nesse instante, fazer a leitura para esse momento inicial, um texto conhecido do profeta Isaías que diz no capítulo 64, verso 8: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Com esse versículo, nós vamos orar nesse instante, iniciando o nosso culto semanal. Aí na sua casa, talvez na sala, reunido com a sua família, ou no quarto, ou em algum outro lugar em que você está nos acessando, eleve a sua mente ao Senhor, adore a Ele, ore ao Senhor, confesse a sua inteira dependência dEle e, por que não dizer, faça um clamor para que a humanidade entenda esse recado de Deus e Deus amenize as consequências desse mal que veio sobre nós. A ciência nos dá algumas respostas, pode até trazer cura para muitas coisas que necessitamos, mas a nossa dependência sempre será do Senhor Deus. As pandemias vêm e vão, as calamidades vêm e vão, nós passamos deste mundo, mas nós temos que rumar para a eternidade, para estar com Deus, e o caminho é Jesus Cristo. Eis a grande razão de nós nos ajuntarmos, para prestar a Deus a nossa gratidão sincera por essa tão grande salvação. Há um chamado de Deus a todos, ao arrependimento, à volta para Ele, a ajustes de vida. E isso começa com a nossa relação com Deus, e também isso implica com os nossos familiares, os nossos amigos, a maneira como lidamos com o tempo, como cuidamos do corpo, a maneira como lidamos com o nosso planeta, a maneira como nos comportamos. É tempo de voltar para o Senhor. É um recado que eu creio que Deus está mandando a todos nós nesses tempos. Convido você à oração nessa hora. Pai, nós concordamos com a Tua Palavra. A Tua Palavra é a expressão da verdade acerca da fé, acerca da vida, da origem, do destino. A Tua Palavra aponta ao Senhor como o único Deus, Criador, sustentador, o Deus que nos salva, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos ama. O profeta Isaías nos fez lembrar de que nós somos pó, e o Senhor, como oleiro, é aquele que pode dar uma nova formatação à nossa vida. Em especial, o que o Senhor quer fazer é a mudança no nosso coração. Eis-nos aqui abertos para que o Senhor continue esta obra em nossas vidas. A Ti expressamos louvor e adoração. Fazemos isso com ação de graças, porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe os nossos cânticos e orações neste culto que fazemos desta forma. Nós assim fazemos pedindo perdão pelos nossos pecados. Oramos no nome todo-poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ao Senhor nós vamos adorar agora com nossas vozes. Levante a sua voz também onde você estiver. Cante conosco. Estou com a Betânia, estou com o Daniel. Eles vão estar nos conduzindo nesse período pequeno, mas de louvor ao Senhor.
assim nós nos quebrantamos diante do Senhor, diante da majestade, da soberania do Senhor, da beleza do teu ser, diante da tua santidade. Nós nos inclinamos diante de ti e prestamos a nossa adoração, suplicando: ó Deus, olha para nós com bondade, olha para esta geração e dispensa da tua misericórdia. Não nos conceda aquilo que nós merecemos como humanidade pecadora, mas, ó Senhor, continua a dispensar a tua misericórdia sobre nós. Oferece o teu amor a tantos que nesta hora em aperto estão tremendo de medo, estão com incerteza do futuro. Nós sabemos que o nosso futuro em Cristo Jesus é garantido e é delicioso, é glorioso. Ah, mas quantos que não têm essa certeza? Que esse seja um momento de ouvir o Evangelho, de ouvir o chamado, de reconciliação com o Senhor, seja um momento de Cristo ser entronizado nos corações. Ao Senhor, portanto, como igreja, te damos graças por essa tão grande salvação, por meio de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Aí onde você está, para um momento pessoal de oração, oração silenciosa. Vamos fazer um instante
de oração silenciosa em que você se apresente ao Senhor, em que você pode apresentar o seu coração. Olha, nós acabamos de cantar que nós cremos que o Senhor é a nossa vida, que o Senhor é a nossa cura, que nós precisamos dele. Quantas vezes nós confiamos em nós, na nossa força, na saúde, no emprego, na capacidade intelectual. E eis o momento oportuno de você dizer: ó Senhor, de fato, eu aqui quebrantado, eu quero confessar, eu preciso do Senhor. Eu preciso da cura espiritual, da cura dos meus medos, da minha dureza, egoísmo, incredulidade. Eu quero aproveitar e pedir: cura a nossa nação, cura esta humanidade. Nós queremos nos juntar como igreja e pedir: perdoa os pecados da humanidade. Tanta ofensa, tanta dureza, tanta ingratidão, tanta rebeldia. Faça a sua oração silenciosa nesse instante. Amém, amém. Que Deus seja bondoso, que Deus tenha recebido as nossas orações com prazer, porque Deus deseja ver em nós, Deus busca em nós um coração contrito, humilde, quebrantado. Eu tenho alguns minutos para poder ler a palavra e ministrar aos corações, e quero fazer uso do Salmo 84. Ora, eu observei em diversas Bíblias, nas diversas versões que temos, que o título que foi dado a esse Salmo não é um título original, mas a maior parte das Bíblias tem esse título. E você quer ouvir o título desse Salmo? Olha, aqui diz: Saudades do Templo. Ah, que coisa interessante que a gente observa nesta hora, nessa situação. Em nossas redes sociais, muita gente está exatamente falando isso, transmitindo isso, e alguns memes já aconteceram. Alguns já estão imaginando como vai ser o retorno, como vamos matar a saudade, como vai ser o primeiro culto. E isso é muito interessante a gente pensar. Saudade do templo. Ora, o Salmo 84, portanto, diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você sabe que tabernáculo significa morada. É o templo de Jerusalém que está se fazendo referência aqui. O salmista diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios, pelos pátios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus, é sol e escudo, o Senhor da graça e glória.
não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Eis o Salmo 84. A minha versão é a Nova Versão Almeida. A Nova Almeida atualizada. Esse é o salmo que tem esse título, Saudades do Templo. Esse é um cântico de um peregrino. Um judeu que tinha como um dever, segundo a lei antiga, de ir a Jerusalém, pelo menos uma vez no ano, em uma das festas, cultuar a Deus. Ora, de certo que muitos estavam longe, estavam impedidos. Houve um momento em que o povo de Israel foi levado como escravos, arrebatados mesmo para uma terra distante, e lá, muito distante, cheio de privações e humilhações e vergonhas, eles sentiam saudades do tempo em que podiam ir a Jerusalém, ao templo, cultuar, adorar, ouvir a leitura da palavra e estar numa grande festa em celebração ao Senhor. Era um momento muito prazeroso para o judeu, nos tempos antigos, ir a Jerusalém. Então, o peregrino, ele demonstra aqui o seu desejo. Ele fala aqui de 3 bem-aventuranças, você pode perceber. Ele está dizendo como é feliz aquele que pode estar em Jerusalém, dentro do templo, simplesmente estar ali andando pelos pátios, nos lugares de encontro do povo de Deus para a adoração. Esse salmo expressa a alegria daquele que se dirigia, ou gostaria de se dirigir, ir até Jerusalém. E Jerusalém, é bom que nós digamos, especialmente o templo de Jerusalém, simbolizava para o judeu a presença de Deus, estar na presença de Deus. É óbvio da gente entender isso, é porque em Jerusalém estava a Arca da Aliança, estavam lá os altares, onde eram feitos os sacrifícios, estavam lá as referências espirituais do povo, o sumo sacerdote, os sacerdotes, mas em especial o Santo dos Santos, onde abrigava ali, no lugar especial da revelação de Deus, as tábuas dentro da arca, uma porção do maná, as tábuas da lei, a vara de Moisés, era o símbolo da presença de Deus. Então, por isso que um judeu, um peregrino, tinha muito desejo de estar lá. E se você observou a leitura, ele tinha uma certa inveja, uma forma de linguajar dele, simplesmente de ilustrar. Ele tinha inveja dos passarinhos e inveja de quem servia no templo, ainda que fosse um simples porteiro. Eu quero observar com você, nesse salmo, e fazer algumas observações, alguns destaques, porque o sentimento que vai no coração desse salmista é um sentimento semelhante ao nosso. Privados que estamos de estar com toda a liberdade do nosso templo, como aqui, no bairro Caminho Novo, na rua Caxambu 55. Nós costumamos fazer isso em tempos normais, quartas-feiras, aos domingos de manhã, domingos à noite. Outras irmãs se encontram terça-feiras à tarde para oração, na segunda-feira para um momento de artesanato e de comunhão, ensaios, treinamentos. Nós estamos privados disso tudo, de estar aqui. Então há uma certa saudade. Mas esse sentimento do salmista tem algo a ver com o nosso sentimento, e nós podemos observar algumas coisas e tirar algumas lições para nós nesse tempo. É lógico que há diferença quanto ao tempo nosso e do salmista, quanto às circunstâncias em que nós estamos envolvidos e que envolviam aqueles tempos. E há diferenças quanto à revelação que o salmista tinha e a revelação que nós temos de Deus. Para aquele salmista e judeu no passado, a revelação estava acontecendo, a revelação progressiva. Mas hoje nós temos a revelação completa de Deus a nós. Deus se revelou de forma completa e suficiente para nós compreendermos quem é Ele, quem somos nós, por que estamos aqui, por que há sofrimento no mundo, por que Jesus veio, o Filho de Deus morreu na cruz. Nós temos essa revelação completa. E não fica mais fácil para nós aplicarmos o texto a nós. Mas o sentimento do salmista nos interessa bastante. Para o salmista, a revelação, portanto, estava acontecendo. Mas hoje,
Para nós que a revelação está completa, nós sabemos que Deus é Espírito. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, João 4,24, Jesus fala isso. Naquela polêmica da mulher que era samaritana com Jesus, que para aquela mulher era apenas mais um judeu, havia uma dissensão, onde qual era o lugar para a adoração? Os judeus genuínos, eles achavam que era Jerusalém. Os samaritanos, que eram um povo mestiço, eles tinham erguido um outro templo. Junto ao Monte Gerizim havia um templo, então os samaritanos achavam que o lugar correto da adoração era Gerizim. Mas Jesus vem com essa informação correta e que para nós é muito pertinente. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, não está preso a lugares. Ele não está limitado, preso a locais, a paredes, a dias. Deus é Espírito. E onde Ele está agora? Eu desejaria que todos vocês que me veem e ouvem poderiam dizer: Ele está na minha vida, pastor. Ele está no meu coração. Como é maravilhoso afirmar isso. Mas nem todos têm essa convicção, infelizmente. Daí ser oportuno esse momento para esta reflexão. Nós sabemos que somos templo espiritual. O Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado. Ele foi nos dado por Jesus para ser aquele que habita em nós agora, sendo o selo de que somos propriedade de Deus, sendo aquele que nos guia, que nos consola e que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Ele é aquele que forma o caráter de Jesus em nós. Nós sabemos dessa verdade pela revelação que está completa. Sabemos que nós somos templo espiritual, portanto. O judeu ia a Jerusalém. Nós não precisamos ir a lugar algum, achando que Deus está aqui, ou ali ou lá. Ele está onde Ele é invocado. E aqueles que, pelo arrependimento de pecados, aqueles que, por confissão dos seus pecados, da sua condição de pecadores, aqueles que fizeram a confissão de fé em Jesus como único Salvador, aqueles que decidiram seguir Jesus como Senhor e Salvador, esses têm a graça de ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo de Deus. Veja como a coisa mudou e como Deus foi generoso e nos concedeu essa tão grande salvação, que não há de ser experimentada só no futuro, mas os resultados dessa salvação, os resultados do sangue de Jesus sobre nós, se faz sentir exatamente nesse momento, nessas circunstâncias, trazendo a segurança, trazendo o conforto, trazendo aquele senso de pertencimento a Deus. Pertencemos ao Senhor, estamos seguros. Não quero com isso dizer que todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que tem o Espírito Santo, não adoece, não é vítima de enfermidade. Isso é enganoso. O Senhor Jesus nos ensinou de que nesta carne teríamos aflições, mas a nossa vida em Cristo, ela é abundante e ela é eterna. Deus nos deu essa graça maravilhosa de sermos esse corpo espiritual. Então, dito isso, à luz desse Salmo 84, dentro desse contexto, eu quero destacar algumas coisas que pretendo que seja bênção e direção para a sua vida e também consolo. Primeira coisa que eu quero destacar é que precisamos compreender o conceito e o valor da Igreja de Cristo. A igreja não é uma instituição simplesmente humana, não é mais uma instituição religiosa no mundo, mas a igreja é um organismo vivo, que pode perder o seu templo, podem julgar as paredes do templo da sede, mas a igreja continuará viva. Podem até matar algumas centenas de milhares ou até milhões de cristãos que formam a igreja de Jesus, como aconteceu na história da humanidade. Mas a igreja é um organismo vivo, não está presa e não depende de endereços, não depende de templos. A igreja é um organismo vivo. Vale lembrar, a título de ilustração, o diálogo que Jesus teve com seus discípulos, Mateus 16, em que Jesus perguntou aos seus seguidores próximos: e vocês, quem é o Filho do Homem para vocês? E Pedro, naquele seu ímpeto, ele logo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no verso 18 Jesus diz, muito bem, é sobre esta pedra, ou seja, esta confissão de fé, que
estabelecerei a minha igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é essa constituição divina humana, formada por pessoas transformadas no seu coração, que tem essa experiência de fé no Cristo vivo, no Cristo Salvador, que tem esta fé no Cristo que venceu a morte por nós. Aquele que confessa que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo e o único que salva. Esse faz parte da igreja de Cristo. A igreja que é aqui neste mundo militante, que representa o reino, que fala do reino, que chama pecadores à reconciliação. E esta igreja que será um dia igreja gloriosa, arrebatada por Cristo aos céus, onde estaremos para sempre juntos. Veja que o conceito de igreja é maravilhoso, se observarmos conforme o Novo Testamento. Há pessoas que seguem uma tradição pura e simples, porque receberam uma tradição, estão presos a rituais, a datas. Mas a nossa vida em Cristo é uma vida livre para termos comunhão com o Senhor, para sermos direcionados, ensinados, guiados, formatados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja é muito mais do que uma instituição humana, uma personalidade jurídica que tem sede, templo, estatuto, diretoria, organizações. A igreja não é templo, a igreja é corpo espiritual, é um organismo vivo em que a vida de Deus flui, em que o amor de Cristo flui. É uma vida que vem do alto, é uma vida com Deus, é uma vida em Cristo. A igreja, portanto, é corpo espiritual. Paulo vai usar essa metáfora e vai dizer que desse corpo temos um só cabeça, Jesus Cristo, e nele, ligados a Ele, nós formamos um corpo espiritual na terra, a igreja de Jesus. Ora, o salmista, no versículo 2, ele chama a Deus do Deus vivo. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, pelo ajuntamento do povo de Deus em Jerusalém, no templo. Ele diz, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É por isso que não temos referências, imagens, não temos ícones, porque Deus é Espírito e não há nada que possamos representá-lo. É até uma proibição do Senhor. É uma proibição. É só observar o início do decálogo, dos 10 mandamentos. Observem lá o primeiro e o segundo mandamento. Por isso que a igreja de Cristo é uma igreja que nós podemos dizer que é um corpo espiritual, porque o Senhor é Espírito e nós temos comunhão com Ele por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que essa verdade diz para você? Isso afeta, então, nesse tempo presente de privações, a sua forma de crer? Eu gostaria que sim. Que você não se contente de ser um religioso. Que você entenda que o Senhor quer que você seja um seguidor de Jesus. Que você entenda a sua condição de pecador. Que você se lave do sangue de Jesus, entendendo que só o sangue dele pode lhe dar purificação para você ter comunhão com o Senhor. Então, o Salmo nos faz lembrar que nós precisamos compreender verdadeiramente o conceito e o valor da igreja, a igreja de Cristo. Mas há uma outra coisa que quero destacar, nós precisamos valorizar e experimentar cada vez mais os relacionamentos. Porque há muitos que se atêm a formalidades, a rituais. O templo traz uma ideia de formalidade, e é bom que tenha alguma formalidade, porque traz uma ideia de ordem, de decência. Isso tem que ter, é claro, mas a gente tem que focar bastante e muito mais nos relacionamentos, sabe por quê? Quantos que entram num templo em algum dia de culto, por exemplo, domingo à noite, vão, cantam, fazem as orações e vão embora e não tem contato com mais ninguém para uma comunhão espiritual, não se encontram na casa de ninguém, não voltam para ter um momento de proximidade maior com irmãos para orar junto, abrir coração, não vão à casa de uma outra pessoa para uma reunião, uma célula, um pequeno grupo ao redor da palavra de Deus. Nós estamos percebendo que esse tempo é tempo de valorizarmos e experimentarmos de mais relacionamentos, porque a igreja sobrevive com relacionamentos, primeiro com Deus e também nós cuidando uns dos outros. Não estou dizendo que não deve haver ordem,
que não deve haver estética. Nossos templos precisam ser lindos. Eu entendo, na medida do possível, trazer beleza, um conforto, um ambiente agradável, mas que isso não seja algo extremamente custoso, caro, porque as vidas são mais importantes que as coisas. Mas que nós criemos um ambiente cada vez maior, em que haja temor a Deus, mas também alegria, em que haja contrição, mas que haja também gratidão, reflexão na palavra e na vida, mas também sentimento, liberdade para chorar e liberdade para sorrir e rir, que haja adoração e ação de graças, que haja memória do sacrifício de Jesus e que haja também disposição para servir. E numa igreja onde há muitas pessoas inseridas numa comunidade, quanto serviço que precisa ser feito, quanta gente a ser atendida, há quantos que estão no estado de miserabilidade, há quantos enfermos, há quantos carentes, há quantos pobres, há quantos que estão revoltados, há quantos que estão sem esperança. Por isso, nesse momento, temos que focar no sentimento do salmista. Ele não só queria estar no templo do Senhor e prestar culto, ele queria estar tendo vida no meio do povo de Deus, o povo da aliança, o povo que tinha prazer em servir ao Senhor. Então, queridos, a igreja pode fazer do culto a Deus uma alegre celebração que reflita a felicidade de sermos família de Deus. Ou um culto que expressa muito mais comunhão espiritual. Um culto em que temos com o Deus vivo comunhão. Com o Cristo vitorioso um relacionamento profundo, porque esta é a vontade do Senhor. Um dos atributos de Deus é que Ele é eterno, e que Ele é onipotente. Ele é o Deus transcendente, ou seja, está acima da história, está acima do mundo criado, do mundo físico. Mas há um outro atributo maravilhoso de Deus, é que Ele é Deus imanente, Ele é Deus próximo, Ele é Deus que entra na história, Ele intervém na história, Ele entrou na história em forma humana, identificando-se conosco e permitindo que nossos pecados, as consequências dele, o juízo, fossem transferidos para Jesus, o seu Filho. Deus entrou na história para que tivéssemos de volta a oportunidade de andar com Deus. Você está entendendo a importância da igreja? É expressar isso, é celebrar isso e chamar outros a esta comunhão com Deus, porque esta é a verdade que o Senhor Jesus nos mandou pregar. A igreja está no mundo para representá-lo e chamar as pessoas à reconciliação com Deus, a arrepender-se dos seus pecados, das ofensas a Deus, de uma vida individualista, de uma vida centralizada em si, focada só no prazer físico, só na vaidade humana, só na busca do conhecimento. Nós somos muito mais que um corpo. Nós somos muito mais que uma mente que tem sede de conhecimento. Nós somos uma alma. Somos seres espirituais ainda nesse corpo. Por isso que aquilo que o Senhor Jesus nos oferece transcende a esse corpo, a essa história, transcende esse mundo. Ele nos chama para a eternidade. Então, quando vamos à adoração a Ele, seja particular, em casa ou seja no templo, é muito bom que venhamos a nos apresentar a Deus com esta consciência, com esse desejo sincero. O salmista expressa o sentimento dos peregrinos que iam em caravana a Jerusalém. No versículo 7, ele diz, eles vão indo de força em força, fazendo um esforço físico, é verdade, longas caminhadas, perigos. Mas eles iam de força em força, e cada um deles tinha como alvo aparecer diante de Deus em Sião. Ora, nós, como seguidores de Jesus, vamos indo nessa força, nesse esforço, sacrifício, que implica mesmo. Não negamos, e o Senhor Jesus também não nega isso. Mas vamos sabendo que essa comunhão, que é ainda limitada aqui, será plena e eterna com o Senhor. Querido irmão, irmã, alegre-se nisso, nessa verdade. Não vai ser uma pandemia, uma limitação, um confinamento, ou até um decreto, uma imposição para os crentes não se reunirem. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo no Brasil, mas em outros países é isso que acontece. Não vai ser isso que vai nos impedir de experimentar do cuidado de Deus em nossa vida e de estarmos na comunhão com Ele fora desse corpo um dia. Que sentimento você entende que o salmista quer expressar nesse salmo, quando ele diz no verso 1, quão amáveis são,
Quão agradável é o lugar da tua habitação. Lembrando que a habitação para ele é templo de Jerusalém. O que você acha? Que sentimento que vai no seu coração é o mesmo sentimento que está em nós e que a nova tradução da linguagem de hoje diz: eu amo o teu templo, ó Senhor, porque o templo era a presença do Senhor. Você ama o Senhor? Você ama estar com o Senhor? Você tira tempo para orar a Ele e dizer: ó Deus, muito obrigado, ó Deus, está aqui meu dedo, ó Deus, eu pequei. Ó Deus, eu preciso da tua direção. Ó Deus, eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelo perdão dos meus pecados. Eu sou grato pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu sou grato pelos muitos livramentos. Você tem esse prazer de estar com o Senhor. Você não precisa vir ou ir a um templo para fazer isso. Faça isso na sua casa. Jesus nos ensinou que a comunhão gostosa com o Pai é entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, porque ali em secreto Ele vê, Ele ouve. Que sentimento você acha que o salmista quer expressar quando ele diz ainda no verso 1: a minha alma suspira e desfalece, o meu coração e a minha carne exultam pelo fato de poder estar com o Senhor. Outra versão diz o seguinte: sinto um desejo profundo, eu morro de vontade de entrar nos teus atos. A minha alma anela, a minha alma fica ardente. Queridos, com sinceridade, nós costumamos nos empolgar quando o nosso time ele vai disputar uma final e às vezes contra o rival. A gente fica assim, ansioso, eu quero ver o meu atacante fazer muito gol, quero ver o meu goleiro brilhar. Alguns têm até um técnico chamado Jesus e ficam todos felizes por isso. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Nós temos Jesus na nossa vida, queridos. E a nossa alegria é tê-lo em nós, tê-lo conosco, tê-lo por nós, tê-lo sobre nós. Temos Ele à nossa frente, temos Ele como advogado junto ao Pai, que nos defende contra aquele que nos acusa. Qual é o sentimento? É um sentimento que concorda com o salmista? Ou você trata as coisas desse mundo com muito mais valor e prioridade? O salmista diz, ainda no verso 1, a parte última: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Outra versão diz: eu aclamarei, eu cantarei de alegria, eu clamarei pelo Deus vivo. Nós podemos expressar isso com cânticos alegres, com abraços, com ação de graças. Nós podemos fazer isso num ambiente gostoso. O quanto a igreja está privada disso agora. Por isso, aprendamos a valorizar mais isso. Quantas vezes é uma diferença, é uma mágoa, é uma preferência que não foi atendida, que nos priva de ter essa comunhão gostosa, deliciosa, e que nos priva de apresentar a Deus um louvor melhor, uma adoração, num ambiente mais amoroso, sincero e puro. Com que sentimentos você se apresenta nos cultos a Deus? Essa é uma resposta pessoal, mas eu quero avançar. Eu entendo que por meio desse salmo e no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos crer que vale a pena todo esforço para nos encontrarmos como família de Deus. Seja para o culto, no templo ou nas casas. Hoje nós estamos enfatizando muito o encontro fora do domingo. O encontro nas casas, a celebração nas casas, a comunhão onde um grupo de irmãos ao redor da palavra, com a presença real de Jesus, cuidam uns dos outros, oram uns pelos outros, edificam-se mutuamente e criam um ambiente de aceitação, de amor, de acolhimento, de cura espiritual e emocional para as pessoas. Nós precisamos crer que vale a pena todo esforço físico, financeiro, e outro tipo de esforços para nós estarmos juntos como família de Deus. Alguns abriram suas casas e como é abençoador e ouvir os testemunhos e perceber as pessoas ali chorando, abrindo seus corações, experimentando a cura do Senhor, às vezes uma cura física, mas também a cura espiritual e emocional. É maravilhoso sermos um organismo vivo. Precisamos entender que vale a pena esse esforço. Seja para o estudo bíblico, ou para um discipulado 2 a 2, ou para as atividades do corpo, que implicam em servir, em cuidar, em visitar os enfermos, visitar alguém no hospital, cuidar de alguém que está enfermo. Vale a pena um esforço para nos dedicarmos a um momento de oração.
Nesse Salmo 84, dos versos 5 a 7, o salmista, ele faz menção daquele que tinha no seu coração o propósito e se esforçava de sair em peregrinação, ir até Jerusalém. Por isso que ele diz, como é feliz, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, aquele que recebe forças do Senhor para trilhar os caminhos aplanados. Isso tem a ver com o seu coração e tem a ver com ir a Jerusalém. Só podia se apresentar a Deus numa peregrinação para adoração quem tinha voltado no coração fazer esse grande esforço, porque o coração deste adorador era agradar a Deus. Ele fala ali, pode até passar pelo vale árido, em outra versão diz, o vale de lágrimas. Mas ainda assim, no vale de lágrimas, faz desse momento um momento de manancial, de refrigério. E a bênção do Senhor é sentida, mesmo num vale de dificuldades e sofrimento. Então esses vão indo de força em força, com a força que Deus dá, até chegarem a Sião para o momento da deliciosa adoração e comunhão fraterna. Então o salmista nos faz lembrar que Deus é quem dá forças para nós cumprirmos a nossa missão, fazermos a sua vontade, trilhar vida reta, vida de santidade, vida de um adorador. As dificuldades devem se tornar apenas então um motivo de louvor, porque nas dificuldades nós entregamos mais ao Senhor a nossa vida. Como li no profeta Isaías, nós nos lembramos que somos pó, que a nossa força nada faz, que a nossa conta bancária é limitada. Quantos que tinham muito dinheiro no banco, mas não conseguiam achar um vidro de 500 ml de álcool, não é verdade? E pode ser que tenhamos no futuro, não estou sendo profeta do caos, mas pode ser que tenhamos dias muito mais difíceis. A humanidade já passou por crises tremendas, como a peste negra, a gripe espanhola, outros conflitos mundiais em que houve privação de alimento, em que os que produziam não estavam impedidos de produzir, tiraram o fruto da terra. Muitos não tinham nada e nem dinheiro para comprar. E outros tinham dinheiro para comprar, mas não tinha onde comprar e o que comprar. Mas, meus queridos, entendamos que nas dificuldades, nós devemos transformá-las em motivo de louvor, como meio de crescimento, meio de exercitar a nossa fé, de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor. As dificuldades se tornam em oportunidade para experimentarmos, sabe o quê? Refrigério do Senhor. Cuidado de Deus. Desfrutarmos das bênçãos que Ele dá aos que lhe são fiéis, aos que andam retamente a linguagem que o salmista utilizou. Eu disse ainda há pouco que o salmista invejou duas coisas. Ele invejou os passarinhos, o pardal e a andorinha. Porque onde os passarinhos faziam seus ninhos? Junto ao altar de Deus. Ele invejou essa oportunidade dos passarinhos. Ele invejou aqueles que podiam estar o tempo todo no serviço em Jerusalém, como um simples porteiro, por exemplo, cuidando do maravilhoso templo que foi construído por Salomão. Ele invejou. Sabe por quê? Porque na visão do salmista eles estavam juntos ao Senhor. Hoje, a pergunta que faço é: quem pode estar na comunhão com Deus? E eu quero responder de forma objetiva. Primeiro, os humildes. Jesus disse que bem-aventurados os humildes verão a Deus. Os humildes, os passarinhos representam a humildade. E o Senhor não os expulsou, nem os seus ninhos. Olha que o passarinho, quando quer fazer bagunça, sujeira com o seu ninho, ele faz. Mas veja só, isso aqui está só nos fazendo lembrar que quem quer ter comunhão com Deus deve ser humilde e dizer: eu preciso de Deus. E deve ser aquele que voluntariamente decide seguir a Cristo. Aquele que voluntariamente aceita o convite de Deus. Aqueles que decidem por Deus, por sua presença, por sua glória, a proximidade com Ele, porque Deus não se nega. Ir ao templo era uma escolha livre, mas também prazerosa para o salmista, para o peregrino no passado. É assim que você entende? Ir ao templo para você, na reunião dos crentes para a adoração dos filhos de Deus, é um prazer ou uma tortura? Que pena que as pessoas pensam diferente disso. Só para ilustrar, já caminhando para a nossa conclusão,
O apóstolo Paulo usa em alguns textos, por exemplo, Romanos capítulo 12, o verso 5, a figura da coletividade, do corpo. Romanos 12, 5, ele diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, há uma interdependência anunciada aqui. Espiritualmente nós precisamos uns dos outros e é delicioso vivermos em comunidade cristã. Em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 12, há uma outra igreja, Paulo fala a mesma coisa, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E o verso 27 de 1 Coríntios 12, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Também duas breves citações, Efésios capítulo 4, o verso 4, nós lemos: há somente um corpo e um só Espírito, como também em uma só esperança para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E capítulo 5 de Efésios, o verso 30, porque somos membros do seu corpo. Queridos, estão ao meu alcance. Esta mensagem, retirada do Salmo 84, ela tem como tema saudade do templo. Agora talvez estejamos valorizando muito mais os encontros, as agendas, o culto meio de semana, etc. né? Mas eu quero, com essa mensagem, ir para as minhas conclusões e para os desafios finais. Que pena que há motivos que nos separam. Que pena que há motivos que nos dividem, que nos desviam como cristãos. Vejam a cristandade ao longo da história. Quanta divisão. Que pena. O Senhor não projetou isso. Quantas ideologias têm dividido a igreja e a cristandade, quantos interesses particulares, quantas bandeiras pessoais ou denominacionais, quantas confissões de fé particulares, quanta carnalidade, quanto secularismo e outras coisas mais. Que pena que essas coisas tenham sido motivo para nos dividirem. Isto tudo são motivos muito pequenos. Se comparados à causa do Evangelho, se comparados ao reino de Deus, à missão da igreja, à vida com o Deus que nos ama, à vida com o Senhor que nos salva, à vida com o Espírito Santo que nos dá vida abundante, essas coisas são terrivelmente destruidoras e incomparáveis, impossível de nós valorarmos. Devemos nos envergonhar dessas coisas que têm nos impedido de viver com essa alegria, com essa prontidão, com esse amor, com esse espírito sacrificial até, mas para sermos a igreja de Jesus nesses tempos. Então, como diz o verso 8, esse é o tempo de orar e clamar. Ele diz: Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. É tempo de orar e clamar. Segundo o verso 9, é tempo de orar pelo governante. Aqui no verso 9, o salmista diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ungido aqui era o rei do povo de Israel. Até Saul, que foi um rei reprovado por Deus, ele foi tido e chamado como ungido do Senhor. Queridos, contextualizando, é hora de orarmos pelo nosso presidente. Se você gosta dele ou não, se você votou nele ou não, não importa, é hora de orar por aquele que está com a autoridade de Deus para tomar decisões. Claro que ele não toma sozinho, deve ser sábio para não tomar decisões sozinho. Temos que entender que esse é um momento em que a nação precisa estar unida para as melhores soluções. E nós precisamos orar por ele. É papel nosso. Veja que eu não estou levantando bandeira nenhuma aqui, estou apenas aplicando o que a palavra de Deus diz. E os judeus, inclusive os peregrinos, eles achavam que o defensor, o escudo deles, era o rei que os protegia enquanto iam em caravana. Mas se você perceber o espírito do Salmo e na minha conclusão, o nosso escudo é aquele que está no alto. Então, pelo verso 9, é hora de orar por aquele que governa e todos os seus auxiliares. Segundo o verso 10, é uma hora de nós resgatarmos o prazer de servir.
tirar tempo e ter prazer para servir ao Senhor, ainda que um serviço simples do reino de Deus, como por exemplo o porteiro. No verso 10 o salmista diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Talvez ele ocupasse essa função mesmo, do que permanecer nas tendas da perversidade. Olha quanta gente que tem prazer em servir numa mesa de bar, em frente a um computador, quanta gente que tem prazer em estar em estádio de futebol, quanta gente que tem prazer em estar ao redor de uma mesa de sinuca, com bebedeiras, falando de coisas imorais, cercado talvez até de mulheres, infelizmente, a gente chama mulher da vida, mas mulheres impúdicas, quanta gente que tem prazer de estar desrespeitando o próximo, cobiçando a mulher ou o marido do outro. Quantas pessoas têm prazer de estar na perversidade? O seu prazer está em agradar a Deus, em levar alegria ao seu coração, de retribuir ao amor do Senhor. O salmista está dizendo que ele tinha prazer em servir. Querido irmão e irmã que está impedido de estar reunido no templo, isso não impede você de servir. Ao final, quero dar uma palavra diretamente à minha igreja, a primeira igreja batista em Itabira. Uma forma prática e relevante, oportuna para nós servirmos melhor esse tempo. É tempo de servirmos prazerosamente ao Senhor, sem ficar pensando em títulos, em lugares, em postos que serão vistos. O importante é servir, é ser sempre como servo. E é tempo também de descansar no cuidado do Deus vivo. No verso 11, o salmista está dizendo que o Deus vivo, o Deus que cuida de nós, quem é? Ele é sol e escudo, ele dá graça e glória e não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Olha, console-se e abrigue-se nesse Deus vivo. Sol significa fonte de vida e fonte de luz, o que nos guia, mas Deus é a nossa vida e o nosso guia. Ele é escudo, escudo é a proteção, aquele que nos guarda não é o rei, não é o exército, é o Senhor Deus que é o nosso escudo, o nosso protetor. Ele dá graça e glória. Sabe a graça que estou mencionando aqui, que Ele nos deu, de em Cristo Jesus nos fazer família espiritual. A graça de Deus foi nos transformar de pecadores, merecedores do castigo e da condenação eterna, em filhos. Olha a graça do Senhor, quando não havia mérito algum em mim e em você. O Senhor Deus dá graça e glória. A glória de sermos hoje templo do Espírito Santo, a glória de sermos seus servos, representarmos o reino, pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E sabemos que o que Ele oferecerá ao final disso tudo será a glória da sua presença. O Senhor que cuida de mim e de você nesta hora é o Deus que nos dá graça e glória. Então alegre-se do Senhor. Se você tem medo, refugie-se do Senhor. Se está em dúvida quanto ao seu futuro, lembre-se que o Senhor governa a história. Ele se importa com você e com a sua vida. Ele não recusa nenhum bem. O que nós necessitamos hoje, Ele nos dá. E se há uma forma de Deus atender às nossas necessidades, é por meio da igreja, por meio dos irmãos, um ajudando o outro. E o resumo, então, do Salmo e dessa mensagem é o verso 12. Feliz é aquele que confia em Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos. É aquele que tem domínio sobre os anjos, sobre os seres espirituais, é aquele que tem um governo de tudo e todos. Felizes aqueles que confiam em Deus, especialmente numa hora como esta. Queridos, o tempo passa rápido. Eu não consigo falar pouco, mas eu espero que, do muito que eu falei, que você tenha entendido o suficiente para você entender que você precisa de fazer da sua vida, do seu corpo, a morada de Jesus Cristo. Muitos já fizeram essa decisão, mas há tantos que estão perdidos e desesperados, podem ter entendido agora que o que o Senhor está fazendo é chamando você de volta a Ele. E eu convido você que está me ouvindo e me vendo a fazer uma oração de entrega. Se você quer, a partir de hoje, entender que deve ser um seguidor de Jesus, quer fazer isso, tome a decisão hoje, aqui, agora. E se você fizer essa decisão, comunique-se conosco por meio desse e-mail. Coloque aí uma reação, ou coloque o seu telefone aí
por meio do Facebook, e eu entrarei em contato com você, ou alguém o fará em meu nome, mas eu gostaria de convidar você a ir ao Senhor em oração agora, admitir a sua condição de pecador e escolher seguir Jesus a partir de hoje. E eu convido a minha igreja a orar por tantos que nesta hora precisam receber essa palavra no seu coração. Meu irmão, você já está abençoado nessa comunhão? Então, vibre, celebre, acalme seu coração, mas tire proveito. Leve pessoas a descansar em Jesus. Eu quero convidar a você, onde está, fechar o seu olho e fazer uma oração. Se você concorda com as minhas palavras, repete. Só no pensamento, porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Quem sabe você queira dizer: ó Deus soberano, eis-me aqui, confessando inteiramente a minha condição de pó, pobre pecador, pobre criatura indefesa. Mas o que é mais importante é que eu me confesso como pecador, alguém que vive na contramão da tua vontade, indiferente à tua existência e à tua vontade, fazendo simplesmente com que a minha vida seja vivida só para mim. E desta forma acabei me embrenhando em vergonhas, em ofensas, e como tantos outros, correndo risco de viver escravo de vícios, de imoralidade, trazendo feridas em meu coração, destruindo relacionamentos. Eu quero dizer que eu me envergonho disso tudo, ó Deus, e peço teu perdão, porque eu creio que o Senhor me ama apesar disso, e creio que o Senhor mandou Jesus para me dar uma nova vida, para me reconciliar com o Senhor. Creio no sangue de Jesus, creio que Ele me purifica e me lava de todo o pecado e me livra da condenação dos meus erros. Voto em meu coração agora ser um seguidor de Jesus, ser um cristão verdadeiro e me unir ao povo de Deus na face da terra para servir-te e adorar-te. Servir como servo no teu reino, certo que quando meus dias se encerrarem na face da terra, o Senhor me receberá em glória e gozarei do descanso da alma. Isso porque creio em Jesus como único Salvador e Senhor. Aceita a minha oração, a Deus. Como crente em Jesus a faço, em seu próprio nome. Amém. E ó Deus, nesta hora, depois dessa oração, eu quero suplicar pela tua igreja, irmãos e irmãs, alguns numa situação de risco maior, enfermos, com vulnerabilidades, privados sim de sair até a calçada das suas casas. Dá-lhes o conforto e a alegria de saberem que são templo do Senhor e que o Senhor não lhes nega comunhão de forma alguma. Abençoa a tua igreja nesta hora, que seja sábia, que seja voz profética, que seja um povo que abençoa, que cuida, que leva a esperança. Abençoa o nosso país, o nosso governante, os governadores, os que estão numa posição de autoridade. Repreenda toda a ganância, toda a insensibilidade, toda a intenção perversa de tirar proveito egoísta desta hora. Traz, ó Deus, a libertação para a humanidade nesta hora, e que nesse aperto que a humanidade faça, haja uma sincera volta em arrependimento ao Senhor. Seja o Senhor entronizado sobre a história e no centro dos corações de cada um nesse tempo. Nós te damos graças por esta hora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a hora passa rápida e eu quero me despedir dos meus queridos irmãos e dizer apenas uma coisa. Nós estamos assim sendo motivados a ligar uns para os outros, especialmente dando uma atenção aos mais idosos, os que não têm muita facilidade com a tecnologia. Mas é hora de dar um passo maior, meus queridos irmãos, é ligar para alguém do seu relacionamento. Quem sabe um colega de trabalho, é um vizinho seu, perguntar se está tendo alguma necessidade.
Porque se você não puder atender e fizer contato conosco da igreja, quem sabe nós poderemos ajudar a levar algum remédio, levar algum alimento, atender alguma necessidade. Meu irmão, minha irmã, é hora de fazermos contatos, perguntar ao nosso próximo se há alguma necessidade, um colega de trabalho, algum parente distante, pergunta se você pode orar por aquela pessoa naquele momento. Seja ousado e ofereça-se, ofereça o amor de Cristo e coloque-se à disposição. Promova também as nossas lives, essas mensagens que fazemos pelo Facebook, depois elas vão para o YouTube, elas estão à disposição. Nós queremos que isso seja transformado em meio de alcançar pessoas, levar orientação, levar a verdade, levar o conforto. Meu querido irmão e irmã, até um outro momento, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo e suas doces consolações sejam abundantes sobre nós, sobre o povo de Deus, seja assim hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.